Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Dizendo isso, a menina desabotou a camisola e deixou à mostra a região da clavícula e do pescoço. LG puxou-a pelo braço para o mais perto possível de uma das lamparinas, a fim de enxergar melhor. Havia marcas arroxeadas de dedos e unhas. Kate ou aquela outra coisa disse que, se eu contasse, viria me pegar e que também iria pegar Thelma e Tim. O olhar dela estava diferente, mamãe. Era como se estivesse com muita raiva. Fiquei com medo e voltei para a cama. Não pensei que a Kate fosse pular da ponte e que pudesse morrer. Concluiu a criança aos prantos. Está tudo bem, querida. Você não é culpada pelo que aconteceu com sua irmã. Na escola, estão dizendo que ela está louca, mamãe. Quem está dizendo? Os outros alunos. A professora disse que Kate está apenas doente e que vai melhorar. Querida, disse LG tocando o ombro da filha com suavidade, sua irmã não está doente. Sua irmã é diferente da maioria das pessoas. Mas se ela não está doente, por que o Dr. Morrigan sempre vem vê-la? Porque ele entende dessas coisas. É coisa do demônio, mamãe. É o demônio que está fazendo isso com ela. Não, Cindy. É muito complicado de explicar. Sua irmã tem uma espécie de dom. Ela consegue perceber e interagir com pessoas que já morreram, respondeu LG, procurando resumir de forma simples a situação. Lembra quando sua avó faleceu e você tinha mais ou menos a idade da Thelma? A menina concordou com a cabeça. Então, já lhe expliquei que, quando morrem, as pessoas vão morar em outro lugar. Em um lugar melhor, caso elas tenham sido boas quando viveram aqui na Terra. Lembra que um dia você me perguntou o que era o Dia dos Mortos ou Samhain? Cindy balançou novamente a cabeça em um gesto de afirmação. As pessoas antigas acreditavam que, neste dia, era possível nos comunicarmos com nossos parentes e amigos que já faleceram. É como se Kate e mais algumas pessoas pudessem fazer isso durante quase todo o tempo. Eu também não sei explicar direito, filha. O padre diz que essas coisas são mentiras inventadas pelo demônio, disse a menina encarando LG. Cindy, é muito complicado para você entender. Até mesmo para mim e para o seu pai tem sido difícil, e você ainda é uma criança. Quero apenas lhe pedir que tenha paciência com sua irmã, procure não fazer comentários com estranhos na escola, ou em qualquer outro lugar, sobre o que tem acontecido aqui nesta casa. Ela precisa de ajuda, e o Dr. Morrigan e alguns amigos dele estão tentando ajudá-la. As pessoas podem ser más e também agressivas com aquilo que desconhecem e não conseguem compreender. Todos nós temos que proteger a Kate, você entendeu? A menina franziu as sobrancelhas. Mas, mamãe, como poderemos proteger a Kate de fantasmas? Não podemos vê-los. Em silêncio, LG permaneceu observando o rosto da filha durante algum tempo. Você, Cindy, é a mais velha dos três. Não posso contar com Thelma e Tim para me ajudarem, pois eles ainda são muito pequenos. Você deve ficar atenta a toda e qualquer reação ou atitude estranha da sua irmã. Se notar algo de diferente no comportamento dela, quero que venha me dizer. Caso eu não esteja em casa, procure sua tia Raquel ou seu pai e peça ajuda. Você entendeu? Ignore qualquer coisa ou ameaça feita por sua irmã, pois ela jamais ameaçaria qualquer um de vocês. Nestes momentos, ela não estará respondendo pelos próprios atos. Você me entendeu, Cindy? A menina balançou a cabeça afirmativamente. Sua ajuda é muito importante, filha. Enquanto o Dr. Morrigan não estabelecer um tratamento para sua irmã, ela poderá correr perigo. Pode deixar, mamãe. Vou ficar de olho nela, prometeu a menina. Agora vá para seu quarto, faça suas orações e procure dormir. Cindy obedeceu e foi para o quarto que dividia com os dois irmãos mais novos.
puxou as cobertas até cobrir os ouvidos e parcialmente a cabeça. Sentia que alguém a observava. Vinha tendo essa sensação havia alguns meses, mas procurava se convencer de que era apenas sua própria imaginação lhe pregando peças, estimulada pelos eventos ligados à irmã mais velha. Em um canto do quarto, junto da parede, André observava a menina, que, pouco a pouco, se entregava ao sono ao mesmo tempo em que sussurrava as suas orações. Capítulo 6. Edward Cloudes levantou-se muito cedo. Do lado de fora do pequeno sobrado onde residia com seus gatos fazia frio e uma chuva fina caía. O dia custava chegar, e, sob a fraca iluminação das ruas, pois apenas alguns postes em pontos específicos mantinham luminárias a gás, poucas pessoas caminhavam enroladas em casacos, gorros e capas de chuva. Alguns iam em direção às fábricas, outros trabalhavam nas docas e nos estaleiros, e outros, ainda, estavam bêbados ou eram moradores de rua. Edward alimentava o fogo no fogão a lenha a fim de aquecer a água para o chá e também para lavar o rosto e fazer a barba. Alguns de seus gatos esticavam-se pela sala e pela cozinha, enquanto outros ainda dormiam enrolados pelos cantos, sobre o tapete ou junto da lareira, onde um braseiro era mantido aceso por entre as cinzas. Ao todo eram 8 gatos a fazer-lhe companhia. A única companhia com a qual Edward Cloudes podia contar. Fazia 7 anos que chegara a Londres, e, nesse período de tempo, a sorte não lhe sorriu. Por falta de dinheiro, abandonou o curso de medicina na universidade. Após a morte do pai, recebeu uma pequena soma em dinheiro que lhe permitiu apenas pagar algumas dívidas e comprar o sobrado onde morava no subúrbio. Fazia bicos para sobreviver, além de prestar alguns serviços como professor particular de matemática e de ciências, incluindo, nessa última categoria, assuntos relacionados à química, física e anatomia. Serviu um pouco de pão com leite para os gatos e subiu novamente para o quarto, levando consigo um jarro com água aquecida. Ajeitou o melhor que pôde a lamparina sobre uma prateleira, de forma que iluminasse o espelho pendurado na parede. Pôs-se, então, a fazer espuma com um pedaço de sabão e a cobrir com ela parte do rosto. Não costumava usar barba nem bigode, usava apenas costeletas bem aparadas. Era um homem jovem, de traços agradáveis e bastante proporcionais, olhos azuis muito intensos, cabelos louro escuros, 1,88 m de altura, com 90 quilos bem distribuídos, não se acumulando em excessos em ponto algum de seu corpo. A boa forma era mantida em parte pelo trabalho pesado nos estaleiros, pelas caminhadas que costumava fazer e, finalmente, por sua dieta equilibrada e livre de álcool e fumo. Também era um exímio nadador, tendo participado de competições desde a adolescência. Apesar de solteiro, virava-se muito bem sozinho dentro de uma casa, era extremamente organizado e limpo e conseguia manter tudo dentro da mais perfeita ordem. Até mesmo seus gatos pareciam conviver em perfeita harmonia. A parte de cima do sobrado era composta apenas por 3 cômodos pequenos. Um deles servia de dormitório para Edward, o outro havia sido convertido em uma biblioteca e o último fora transformado em um modesto laboratório, já que ele nunca recebia hóspedes em casa. Nesse laboratório, fazia experimentos com extratos e tinturas que ele mesmo retirava de espécies do mundo vegetal. Tudo era mantido limpo e incrivelmente organizado para um espaço tão pequeno, que abrigava tantos equipamentos, alguns até mesmo improvisados e criados por ele, que era dono de uma mente privilegiada, porém, desprovida de recursos financeiros ou patrocinadores dispostos a financiar suas ideias. Algumas pessoas do meio acadêmico enxergavam essas ideias como visionárias ou até mesmo estúpidas, já que estavam muito à frente de seu tempo. Edward testava essas substâncias em cobaias, sapos, rãs, ratos, o que pudesse conseguir, mas era incapaz de testar seus experimentos em seus gatos ou nos cães que circulavam pela vizinhança.
Seu laboratório e suas ideias não convencionais inspiraram histórias a seu respeito nas redondezas de onde morava. Era visto como um sujeito esquisito, e os mais criativos chegavam a afirmar que Edward fazia seus experimentos em seres humanos. Bastava alguém desaparecer, um bêbado, um mendigo, uma criança ou uma prostituta, para que o nome de Edward Clodes circulasse nos bares da região como suspeito em potencial. O americano esquisito, que morava sozinho cercado por gatos no final da rua, povoava o imaginário dos moradores daquela parte da East End, como uma espécie de cientista louco. Em contrapartida, era procurado por muitas pessoas que não tinham condições de pagar por uma consulta médica, e a todas ele procurava ajudar dentro de suas possibilidades, com seus conhecimentos. Eram mães que levavam seus filhos com febre e infecções gastrointestinais, cortes e feridas infeccionadas devido às péssimas condições de higiene em que a maioria vivia, idosos desnutridos, vítimas de infecções respiratórias, ou prostitutas que haviam sido espancadas ou contraído algum tipo de doença venérea. Ele recebia e atendia a todos sem fazer distinção de classe social e sem o mínimo preconceito. De alguns recebia algumas moedas, presentes e até mesmo alimentos como forma de pagamento, mas da maioria ouvia apenas um muito obrigado, Dr. Clodes. Ao que respondia dizendo: apenas Clodes, por favor. Apenas Clodes, deixando claro que não recebera o título ainda. Naquela manhã, após salvar a vida de Kate Harrison, ele sentia algo novo, algo diferente. Era como se tudo estivesse prestes a mudar. Não se importava com o frio nem com a caminhada que iria empreender até a residência dos Russells, que ficava do outro lado da cidade. Estava acostumado a utilizar as pernas e apenas sabia que algo diferente estava para acontecer em sua vida. Ainda tinha alguns ternos de boa qualidade, que guardava para ocasiões especiais ou importantes. Escolheu um paletó cinza escuro, a gravata da mesma cor, calçou seu melhor par de sapatos, vestiu um sobretudo preto e por cima deste uma capa de chuva. Não costumava usar chapéus e decidiu não os usar também naquela ocasião. Era por volta das 6 horas da manhã quando trancou a porta da frente e seguiu rumo ao bairro St. James. Ellen ajudava Lucy a servir o desejo quando ouviu alguém bater na porta. Olhou para o relógio na parede da sala e viu que os ponteiros marcavam 10 para as 8 da manhã. William estava lendo o jornal na biblioteca. Senhora Russell, há um jovem lá fora querendo lhe falar, disse Lucy. Um jovem? Perguntou Ellen franzindo levemente o nariz. Ah, sim. Pode deixar que vou atender, Lucy. Obrigada. Termine de arrumar a mesa, por favor. Meu caro Edward. Que prazer em vê-lo. Disse ela. Venha, entre. Está muito frio aí fora. Venha tomar o desejo conosco. Estou certa de que meu marido William apreciará muito sua companhia. Como vai, senhora Russell? Peço-lhe perdão pelo horário, mas achei melhor vir logo cedo. Não quero ser inconveniente e atrapalhar a rotina da senhora ou do seu marido, explicou-se, enquanto avançava pelo hall de entrada após cumprimentar polidamente a dona da casa. Eu estou bem, muito obrigada. Você não está nos atrapalhando em nada. Somos um casal de velhos, que faz o que bem entende de nossa vida, então, nós alteramos nossas rotinas quando queremos, concluiu ela sorrindo. William. Você pode, por favor, vir até aqui, querido. Ouviram-se alguns passos no corredor que ligava as salas de visita, de jantar e a copa da casa com os fundos, onde ficavam a biblioteca e o laboratório. Querido, este é o corajoso jovem de quem lhe falei ontem. Sr. Edward Clodes. Foi ele quem salvou a vida de Kate Harrison. Como vai, Sr. Russell? Disse Edward estendendo a mão para cumprimentá-lo. Muito bem, meu jovem. É um prazer conhecê-lo. Minha esposa está muito entusiasmada com sua pessoa,
disse William mantendo o olhar fixo no recém-chegado e uma expressão séria no rosto. Edward sentiu as faces esquentarem, e Ellen soltou uma gargalhada. Não ligue, Edward. Meu marido tem um senso de humor um tanto quanto singular. William também sorriu ao observar o constrangimento do visitante. Venha, meu jovem. Venha sentar-se conosco. Será um prazer. Disse Clodes um pouco mais à vontade. A copa da casa dos Russeus era um ambiente acolhedor. Não era exagerada em tamanho e tampouco faltava espaço nela. As paredes brancas estavam revestidas com madeira até certa altura e sobre essa linha divisória era possível ver delicados ramos de junípero pintados à mão, que contornavam todo o ambiente, terminando junto à porta que dava acesso à cozinha. Os três sentaram-se a uma mesa antiga, redonda, que acomodava 6 pessoas. No canto direito havia uma cristaleira ocupando quase toda a largura da parede, com louças de todos os tipos e cristais. Entre as 2 portas de vidro do móvel descansava, sobre uma prateleira, um porta-retratos com a foto de Ellen e William, talvez uma década mais jovens, e outro que exibia o rosto de uma adolescente. Ao percorrer rapidamente o ambiente com os olhos, Edward deparou-se com as fotos e, embora o rosto da menina tivesse lhe chamado a atenção por se parecer muito com o de Ellen, não teceu comentários a respeito. Então, Sr. Clodes, o que está achando de Londres? Perguntou William, enquanto bebia um gole de chá. Eu acho que Londres cresce rápida e desordenadamente. William concordou com a cabeça, e Edward continuou. Mas isso é o que acontece com as cidades que prosperam, continuou ele. É o preço da evolução. É necessária mão de obra de todos os tipos, e, para cada tipo de atividade, precisamos ter diferentes trabalhadores e profissionais. Há sempre o lado positivo e o negativo. Não posso dizer que esta cidade foi desfavorável aos meus propósitos e projetos, porque, se até agora não consegui colocá-los em prática, foi por acontecimentos provenientes de minha vida particular, alheios às mudanças que ocorrem nesta cidade, e também à minha própria vontade. Então, em momento algum poderia culpar a velha Londres por isso ou quem a administra. Ellen serviu-se de mais um pedaço de pão e de ovos. Mas conte-nos um pouco de sua história, Edward, pediu ela. Pelo sotaque, sabemos que veio da América, contudo, ainda desconhecemos os motivos que o trouxeram para o velho mundo. Bem, começou ele, cheguei à Inglaterra há 7 anos para continuar meus estudos na área da medicina, mais precisamente no que diz respeito à anatomia, à patologia e aos fármacos. Tudo ia bem, e eu mesmo vinha me destacando como aluno, até que meu pai faleceu. Tive, então, de largar a universidade para me virar da forma como podia e, assim, me sustentar. Vivo dessa maneira até hoje, desempenhando diferentes tipos de atividades na periferia onde moro. Também dou aulas de reforço a jovens estudantes universitários, instruindo-os em anatomia, fisiologia, química, física e matemática. Tento guardar algum dinheiro para, quem sabe um dia, poder retomar os estudos e finalmente concluí-los, já que falta pouco para tal. Você está trabalhando para alguém no momento? Perguntou William. Como lhes disse, não tenho um trabalho fixo. Faço o que aparece para fazer. Conserto telhados, encanamentos, ajudo em construções, piloto pequenas embarcações de pesca ou de passageiros, enfim, qualquer coisa que me renda algum dinheiro para meu sustento e o sustento dos meus gatos, arrematou ele, sorrindo. Gatos. Eu e Ellen apreciamos muito os felinos. Pois bem, disse William, acho que talvez possa ajudá-lo no retorno à universidade. Tenho alguns amigos com quem poderei conversar a seu respeito, assim, você retornaria aos estudos por meio de minha indicação. Verei o que posso fazer. Olhando para o marido, Ellen sorriu satisfeita. Edward ficou visivelmente surpreso. Dr. Russell, nem sei o que lhe dizer ou como lhe agradecer,
balbuciou ele. Não precisa dizer nada. Apenas continue se dedicando à pesquisa e à ciência. Talvez você possa prestar alguns serviços para mim e para um grande amigo meu, o Dr. Morrigan. Já ouviu falar dele? Edward balançou a cabeça afirmativamente. Ellen, querida, se nos dá licença, gostaria de levar Edward até meu laboratório e minha sala de estudos. Claro, querido. Divirtam-se, disse ela sorrindo. Os dois seguiram por um longo corredor até o final. Tinham praticamente a mesma altura. Edward ia logo atrás de Russell, observando as paredes com poucos quadros, quase todas vazias e sem nenhuma decoração. Aquilo lhe chamou a atenção. Geralmente, as casas das pessoas que pertenciam a uma classe social mais alta costumavam ser decoradas com objetos caros, mas os Russells pareciam realmente diferentes da grande maioria. Houve entre ele e ela uma empatia inicial quase imediata, e o mesmo ocorreu entre ele e William. Por favor, disse Russell abrindo a porta. O cômodo, em formato retangular, era grande e ocupava praticamente quase toda a extensão da construção aos fundos. 3 grandes janelas exibiam boa parte do jardim e da estufa, que era mantida por Ellen. Um pomar com macieiras estendia-se até um ponto próximo do muro, com 2 metros de altura e que era a divisa da propriedade. Apesar do frio, William abriu 2 das janelas a fim de aumentar a circulação de ar. O odor das soluções era forte, como em todo e qualquer laboratório no qual se pratique o estudo da anatomia. Havia muitas prateleiras com inúmeros frascos, cheios ou vazios, tubos de ensaio, seringas, pipetas e toda a sorte de instrumentos cirúrgicos estava organizado sobre as mesas dentro de caixas de madeira de tamanhos variados, nas quais havia várias divisórias. A gigantesca estante de Mogno exibia uma coleção invejável de volumes literários. Peças de anatomia eram conservadas em fluidos apropriados para tal. Como William se interessasse em especial pela mente humana, suas reações químicas, enfermidades, síndromes e deformidades, Edward pôde contemplar o cadáver de um recém-nascido com a caixa craniana aumentada, uma cabeça cortada longitudinalmente, com as diferentes camadas do revestimento cerebral bastante visíveis em suas delimitações, e, ainda em diferentes frascos de vidro, cérebros que representavam tanto a espécie humana como diferentes espécies do mundo animal. Espetacular! Exclamou ele, enquanto olhava fascinado para o ambiente à sua volta. Os lábios de William Russell moveram-se sutilmente em um sorriso de orgulho e satisfação. Aquele laboratório, suas pesquisas e seu amor pela ciência eram sua vida. Não era comum receber visitantes a quem pudesse mostrar seu ambiente particular de trabalho. Evitava fazê-lo, especialmente quando não faziam parte da comunidade científica, pois a maioria sensibilizava-se diante da visão das peças anatômicas que estavam ali expostas. O cheiro das soluções também costumava deixar aqueles que não estavam acostumados, no mínimo, nauseados, e os mais frágeis ainda corriam o risco de desmaiar. Ellen era uma mulher culta e liberta de qualquer tipo de pensamento supersticioso a respeito da utilização de cadáveres para estudo, mas evitava entrar no laboratório do marido devido ao odor intenso e acre das soluções. Edward sentiu-se muito à vontade, pois tudo aquilo fazia parte do seu universo particular. Os 2 homens conversaram muito, fazendo conjecturas e especulações dos mais diferentes tipos acerca da fisiologia e da anatomia do corpo humano, assim como discursaram e debateram animadamente sobre doenças, metabolismo e diferentes reações químicas do que regem o funcionamento do organismo. Assim, algumas horas se passaram sem que eles se lembrassem da existência do relógio. Qual é a vertente da medicina que mais o agrada, Edward? Perguntou William, enquanto colocava fumo em seu velho cachimbo. Estavam sentados de frente um para o outro. No cômodo havia 2 poltronas de couro razoavelmente macias, além de uma banqueta e uma cadeira.
É difícil citar apenas uma delas, mas gosto muito de estudar as diferentes reações químicas produzidas pelo corpo humano, tanto em seu estado de perfeito funcionamento, como quando está sendo afetado por doenças. Também possuo um pequeno quarto em minha casa, que converti em um espaço de pesquisa para mim. É onde passo a maior parte do meu tempo, quando não estou trabalhando fora. Faço minhas experiências com fármacos, tinturas e outras substâncias. Acredito que, se desvendarmos os mistérios de como funciona o corpo humano, poderemos alcançar a cura para qualquer tipo de enfermidade, mas também defendo a tese de que aquilo que comemos ou ingerimos pode ser para nós cura ou veneno. Devo confessar-lhe que, em minha opinião, a ciência ainda tem alguns bons anos pela frente até que conseguir elucidar e comprovar tudo isso. Percebo que o senhor tem um interesse especial pela anatomia do cérebro, estou certo? William balançou a cabeça afirmativamente, enquanto tragava o cachimbo. Sim. No decorrer das 2 últimas décadas, tenho me dedicado ao estudo da mente humana, a fisiologia do cérebro, ainda tão desconhecida para nós, homens da medicina. Para mim, ali, disse ele, enquanto se levantava e apontava o dedo indicador para um cérebro exposto em um recipiente de vidro, reside toda e qualquer resposta que buscamos. Em silêncio, Edward ficou olhando para o médico, enquanto observava cada movimento de seu rosto. Os olhos de William brilhavam por trás dos óculos. Sofria de miopia desde a infância e, mesmo com as lentes, dependendo da distância em que estivesse, enxergava as coisas embaçadas e turvas. Tinha também um leve estrabismo, que podia ser notado pelos mais atentos. Aqui, meu jovem Dr. Clouds, está a fonte de todos os mistérios, e posso até lhe dizer que é onde reside toda a cura. Sei que, se me fossem dados mais 120 anos de vida sobre aqueles que já tenho, jamais conseguiria chegar a conhecer e a desvendar esse mundo desconhecido e singular que é a mente humana. É extraordinário supor que tudo que somos no presente, nossos gostos, temperamentos, nossas reações perante as mais diversas situações que vida nos impõe, nossos medos, desejos, nossas manias, memórias. Tudo está ali. William calou-se imerso em seus próprios pensamentos, enquanto tocava suavemente o frasco de vidro com as pontas dos dedos. No dedo mínimo da mão direita um anel de ouro com detalhes de prata exibia um berilo retangular. Depois de algum tempo em silêncio, virou-se para um outro e surpreendeu com uma pergunta incomum. Você acredita, jovem cientista, que esta peça anatômica? Perguntou ele, apontando novamente para o cérebro, possa ser o receptáculo da nossa centelha divina? Que o mistério da alma humana possa residir neste órgão composto de massa fluídica que lembra uma noz gigante. Edward foi pego de surpresa. Homens da ciência, ainda mais alguém com a reputação do Dr. William Russell, jamais fariam aquele tipo de pergunta. Estaria o homem com seu próprio cérebro cansado demais e, devido à idade, começando a ter devaneios? William continuava olhando para Edward e aguardando uma resposta. O senhor se refere à vida após a morte? Podemos dizer que sim. Bem, nunca fui um homem religioso, senhor. Então, não acredita? Crê que, depois de viver e caminhar sobre esta terra, sentir emoções das mais variadas, ter uma personalidade única no mundo, seu corpo, por uma razão ou outra, um dia simplesmente irá parar de funcionar e tudo o que você é, sua história, sua identidade, irão para debaixo da terra e fim. Edward não sabia o que responder de imediato. Tivera uma oportunidade naquela manhã e não poderia jogá-la fora. Costumava ser muito franco, fiel aos seus próprios conceitos. Certamente não acreditava na vida após a morte, mas precisava ter tato. Não sei o que responder, disse Edward por fim. Nunca pensei nessas questões. Em céu, inferno, Deus. Ponderou um pouco antes de prosseguir.
Talvez exista esse tipo de coisa. Talvez haja uma continuidade, a meu ver. Não podemos ter certeza, mas, em contrapartida, como médico, tenho como me certificar de que o corpo cessou suas atividades e atestar a morte de um ser humano. Não posso afirmar se a alma existe, e, no caso de existir, se é imortal. Seu raciocínio está muito correto, rapaz. Contudo, apesar de ser um homem da ciência, enveredei por um caminho do qual não consigo mais sair. Você é jovem e está iniciando sua carreira. Não pense que está diante de um velho cientista que se tornou lunático. William esboçou um leve sorriso e continuou. Apesar de tê-lo conhecido somente essa manhã, tenho a impressão de que você é um jovem curioso, com ideias inovadoras e aberto a novos conceitos e novas descobertas. Certamente já tem ouvido falar de casos em que mentes privilegiadas realizam fenômenos que podemos denominar de sobrenaturais. Edward concordou com a cabeça. Também acredito que já tem ouvido falar de uma doutrina ou crença denominada espiritismo e também de outra vertente, o espiritualismo. Sim, lá na América, já há alguns anos, correm rumores sobre o assunto e até mesmo alguns periódicos publicam matérias sobre isso. Já ouvi falar. É comum nas rodas sociais, em especial da alta sociedade, comentarem a respeito de pessoas com dons especiais, que conseguem se comunicar com os espíritos daqueles que já morreram. Mas o senhor não acha que essas histórias, em boa parte dos casos, possam ser mentiras? Algumas beiram o fantástico e a fantasia. Existem pessoas enriquecendo à custa desse tipo de prática. Aqui mesmo na Inglaterra, o assunto tem tomado uma proporção gigantesca, e um número cada vez maior de pessoas está se tornando adepto dessas crenças. Ouço também dizer que a polícia tem descoberto muitas fraudes nesse campo. Em tudo existe fraude, disse William. Até mesmo na ciência. Como lhe disse anteriormente, há mais de 2 décadas venho me dedicando a estudos relacionados à mente humana e fui levado a me interessar pelo que denomino capacidade psíquica, o que, para mim, é uma característica muito individual. Ou seja, cada ser humano a possui em menor ou maior grau. Comecei a frequentar essas rodas de entusiastas do espiritualismo e vi algumas coisas que despertaram muito minha curiosidade. Uma parte delas é verdadeira, outra, não. Fenômenos que ainda a ciência não pode explicar, mas que mesmo assim ocorrem. Ora, eu também sou um estudioso da química e da física e não há como fechar os olhos para óbvio. Tudo é energia. Tudo. Nós somos energia, e nossa mente, nossos pensamentos, nossas emoções produzem energia. É muito complexo, Edward. Mas, voltando ao tempo em que frequentei aquelas reuniões, posso lhe dizer que, em algumas delas, havia sim a manifestação de algo que não podemos denominar de humano. Talvez o espírito, o tal sopro divino, seja também energia, e achamos que sua existência é absurda e fantástica, como um personagem de conto de fadas, somente porque não temos como explicá-la de uma forma aceitável. É algo invisível aos olhos da maioria, intocável ao nosso tato, e nossos ouvidos não conseguem captar os sons produzidos por ele. Nossos ancestrais mais primitivos, por exemplo, não imaginavam algo como fogo, e até há poucas décadas nos soaria absurda a ideia de ouvir alguém falar de eletricidade. O que hoje para nós é conhecimento, considerado e denominado muitas vezes de ciência, um dia foi, aos olhos da raça humana, considerado magia, algo sobrenatural e até mesmo demoníaco. Edward sorriu balançando a cabeça ao ouvir aquelas últimas palavras. Talvez, o senhor possa me familiarizar com tais ideias, Dr. Russell. Sou um homem com a mente aberta, como o senhor mesmo disse. Tudo o que diz respeito a teorias relacionadas aos potenciais da mente humana e à existência da vida após a morte é novo para mim. Mas confesso-lhe que fiquei no mínimo entusiasmado e curioso diante da possibilidade de presenciar e estudar tais manifestações, declarou Edward. Era exatamente isso,
Meu jovem, que esperava ouvir de você, disse William, enquanto fumava distraidamente seu cachimbo. Capítulo 7. Kate olhou pela janela do quarto e viu as pesadas nuvens cor de chumbo, que se avolumavam cobrindo quase todo o céu. Mais chuva e frio, pensou e lembrou-se com certo desânimo de que seu aniversário seria no dia seguinte. Desde o episódio quase trágico ocorrido na semana anterior, no qual saltara da ponte, ela não tinha mais posto os pés para fora de casa. Sentou-se novamente na cama e desatou o laço de veludo vermelho, que prendia os cabelos em uma espessa trança, e correu lentamente os dedos entreabertos por toda a extensão dos fios, desembaraçando-os. Tinha medo de dormir e não gostava de acordar. Levantou-se, deu 3 passos em direção à penteadeira e sentou-se novamente diante do espelho. Permaneceu durante algum tempo observando o próprio rosto e chegou à conclusão de que era bonita. Desejou com todo o seu ser e sua vontade de ter uma vida normal, como qualquer outra jovem de sua idade, frequentar a escola, sair aos domingos para ir à igreja com sua família, conhecer um rapaz por quem se apaixonasse e com quem pudesse, enfim, casar-se e ter uma casa só sua, filhos, talvez netos. Mas algo dentro dela lhe dizia que isso seria impossível, que sua vida jamais seria normal e que ela talvez nem chegasse a envelhecer. Mesmo assim, Kate esforçava-se para acreditar que um dia sua realidade mudaria. Ela escovou os longos cabelos escuros e prendeu-os novamente em uma trança, que lhe caía pelo lado esquerdo do pescoço esguio. Os olhos castanhos possuíam uma vivacidade incomum e refletiam seu espírito forte dotado de grande curiosidade. A pele era clara e destacava os lábios rosados, não muito volumosos, porém, bem delineados da jovem. Kate remexeu os dedos delicados dentro de um pequeno porta-joias de louça e retirou de dentro dele um par de brincos de prata com rubis. Sorriu satisfeita após prendê-los nas orelhas, pois eram os seus preferidos. Fez a higiene matinal, foi até o roupeiro e escolheu um vestido cor de vinho, no qual havia detalhes de xadrez na saia e nas mangas. Calçou sapatos pretos, botas femininas de cano curto, com fivelas na lateral, e pequenos saltos. Tinha a estatura mediana, cerca de 1,60 m de altura, e provavelmente cresceria ainda mais alguns centímetros. Borrifou um pouco de perfume e desceu para tomar o desjejum. Quem a visse descendo as escadas, com seu porte altivo e sua elegância, diria que era uma jovem pertencente à classe aristocrática. Apesar das vestimentas simples, o vestido confeccionado com tecido barato e retalhos resultantes do reaproveitamento de roupas que não lhe serviam a mais, a figura de Kate Harrison chamava a atenção por onde quer que passasse. Nas ruas, agora que seu corpo tomava forma e adquiria as curvas comuns ao corpo de uma mulher adulta, os homens olhavam-na com interesse. Ela sabia disso, mas ignorava, já que nenhum deles lhe despertava atenção. As mulheres observavam-na com um misto de curiosidade, inveja e admiração e procuravam manter distância, cochichando pelos cantos quando a viam passar. Nas redondezas de onde morava, à medida que o tempo passava e Kate se transformava em uma mulher, ela passava a ser vista como a filha lunática dos Harrisons. Eram poucos os que olhavam livres de preconceitos e superstições. A maior parte dos moradores daquela localidade não tinha acesso à cultura ou à educação, devido à situação financeira de que dispunham. Kate levava esse fato em consideração a cada vez em que a olhavam daquela maneira ou quando fingiam não vê-la, desviando o olhar para o lado, evitando, assim, lhe dirigirem a palavra. Os mais supersticiosos e ignorantes diziam que ela estava possuída pelo demônio, e Kate também sabia disso. Sabia de tudo o que falavam a seu respeito. Era como se, em alguns momentos, pudesse ouvir a voz de Gina Mackenzie dizendo para as outras garotas da escola: "A Kate está assim, porque o demônio está vivendo nela. Minha mãe disse que ela é má, e que devemos manter distância. A dona da mercearia onde sua mãe fazia compras e que sofria do mal da língua solta,
mas possuía uma mente bastante criativa e mordaz, costumava dizer para quem pudesse. Pois é. A filha da Elgi. Coitada. Ter uma filha era assim, doente mental. Soube que já tentou matar o próprio irmão de 3 anos de idade com uma faca. Se o Sr. Rzomi não tivesse chegado a tempo, o pequeno Tim estaria morto agora. Ao final desse tipo de comentário, a mulher sempre o acrescentava. Por favor, não comente com mais ninguém. Pobre Elgi. Durante algum tempo, Kate sentiu-se revoltada. Essas cenas vinham-lhe à mente nos momentos mais adversos, em que ela conseguia ver e ouvir exatamente o que diziam a seu respeito. Quando a mãe lhe pediu que parasse de frequentar a escola, a jovem obedeceu sem questionar, sentindo certo alívio, porém, tornou-se ainda mais introspectiva e melancólica e passava por momentos em que sentia crescer dentro de si uma raiva intensa. Foi então que Gina Mackenzie passou a desenvolver, da noite para o dia, um quadro de paranoia, no qual a fobia e o medo de estar sendo perseguida pelos demônios de Kate Rzomi a fizeram-se recusar a sair de casa e se entregar a noites seguidas de vigília forçada, sem poder conciliar o sono, por temer, segundo relatos dela mesma, ver Kate perambulando dentro de seu quarto e proferindo-lhe ameaças. A dona da mercearia entrou em uma espécie de depressão, deixando o próprio negócio nas mãos do filho e da nora e recusando-se até mesmo a comer. As pessoas na vizinhança comentavam que a filha do alfaiate deveria ser uma espécie de bruxa, com poderes demoníacos e que a atitude mais segura para eles seria ignorá-la. Tudo isso só serviu para fortalecer os mitos que estavam sendo criados ao redor da figura de Kate. Até onde havia participação dela nesses eventos é algo bastante questionável, já que emoções negativas em ebulição pareciam funcionar como combustível, transformando e colocando em prática os pensamentos da jovem. Até onde ia o potencial psíquico da adolescente e onde iniciava a ação das entidades, que se cercavam dela nos casos acima mencionados, era o mistério que o Dr. Morrigan e o Dr. Russell buscavam desvendar. Os fenômenos físicos também começaram a ocorrer de forma mais intensa na casa dos Rzons. As pancadas nas paredes e no assoalho, no início, eram aleatórias e menos frequentes. Harold associou-as a uma possível infestação de ratos, tão comuns naqueles lados da cidade, mas, com o passar dos dias, as manifestações aumentaram até que o Dr. Morrigan pudesse presenciá-las e identificá-las como uma tentativa de comunicação de um ou mais espíritos. Ele conseguiu até mesmo codificar as batidas, iniciando, assim, uma comunicação que se estendeu por 3 de suas visitas à casa dos Rzons. O espírito apresentava-se como uma mulher e dizia conhecer Kate de outras existências. A comunicação ocorreu da seguinte forma. Morrigan estabeleceu um número de pancadas para uma resposta negativa e outro número para uma resposta positiva. Ele, então, fazia as perguntas, e a entidade respondia por meio das pancadas. Kate só precisava estar presente para que o fenômeno começasse a ocorrer. Seu comportamento modificava-se um pouco, e a jovem tornava-se mais calada. Por vezes, ela mesma respondia às indagações de Morrigan, complementando o sim ou não estabelecido pelo número de pancadas. Ocorria que diversas entidades se aproximavam, segundo esclarecimentos prestados pelo primeiro espírito que se comunicou com Dr. Morrigan por meio da tipologia, espírito esse que Kate afirmava chamar-se Andressa. Alguns, aparentemente, se aproximavam com o objetivo de apenas se comunicarem, por diferentes razões. Outros, contudo, segundo relatos da própria Kate, confirmados por Andressa, não eram bem intencionados. Devo esclarecer aqui, neste ponto da narrativa, que Kate era uma médium de potencial incomum, porém, bastante vulnerável devido à sua idade e ao seu pouco conhecimento a respeito do assunto. Também devemos deixar claro que as características positivas e negativas, bem como os traços do caráter do médium, pertencem exclusivamente a ele, sendo de sua responsabilidade,
como ocorre com qualquer outra pessoa, esforçar-se para fortalecê-lo, educá-lo, lapidá-lo e moldá-lo. Em um dos encontros com Morrigan, antes do episódio ocorrido na ponte, do qual Kate por pouco não passa de protagonista a vítima, Andressa manifestara-se e comunicara-se não somente por meio das batidas, mas também se utilizando da voz da médium. Ela corre perigo, disse em tom aflito. Quando Morrigan perguntou a que tipo de perigo a entidade estava se referindo, a comunicação foi interrompida. Naquela manhã de véspera de aniversário, a jovem Kate Harrison decidira que teria um dia normal, de uma garota normal. Tomou seu desejo junto com a mãe e a tia. Cindy estava na escola, Tim e Thelma brincavam no quarto, e o Sr. Harrison havia saído logo cedo em busca de matéria-prima para a alfaiataria. Querida, amanhã é o seu aniversário, disse Elgie. Eu e seu pai pensamos em convidar o Dr. Morrigan e a Sra. Russell e o marido para um jantar. O que acha? Gosto muito do Dr. Morrigan, mamãe, respondeu Kate, enquanto espalhava cuidadosamente a manteiga sobre uma fatia de pão. E sou grata à Sra. Russell pelo que fez por mim, portanto, pode convidá-los, se assim o desejar. Acho que seria uma forma de agradecermos ao Dr. Morrigan pelo que tem feito e também aos Russells. Enviarei uma mensagem a ele e pedirei que estenda o convite ao outro casal. Você está bonita, Kate, disse Raquel. Vai a algum lugar? Não, tia. Só estou me sentindo um pouco mais animada esta manhã. Mamãe, pode me passar o queijo, por favor? Claro, querida. Terei que sair para comprar algumas coisas de que sua mãe precisa para o almoço. Você gostaria de me acompanhar? Perguntou Raquel. Kate ponderou um pouco antes de responder. Acho que sim, talvez seja uma boa ideia. Tenho passado todo o meu tempo aqui, dentro desta casa. Talvez me faça bem sair um pouco. A tia e a mãe sorriram satisfeitas ao perceberem que, aparentemente, o estado de ânimo de Kate estava melhorando. Após o término da refeição matinal, tia e sobrinhas saíram em direção ao pequeno centro comercial que havia no bairro. Estavam a apenas 2 quadras de distância e não estava chovendo, o que era um bom sinal. A rua pavimentada com pedras era irregular e junto das calçadas e das portas das casas formavam-se poças de água e lama escura. A propriedade dos Harrisons era uma das mais antigas da localidade, e a casa fora construída em uma época em que existiam ali apenas pequenas fazendas. O avô paterno de Kate mudara-se para Londres quando Harold Harrison tinha apenas 2 anos de idade. Ele também era alfaiate. No começo, trabalhou como empregado em outras alfaiatarias do centro da cidade, mas seu trabalho era muito bom, e, dentro de poucos anos, ele pôde montar seu próprio negócio em casa e mais tarde ensinou o ofício ao único filho. Harold demonstrou ter o talento e a habilidade necessários para continuar com a atividade. Com o passar dos anos, tudo mudou. As propriedades rurais cederam espaço a casas e pequenas vilas para aluguel. Não havia mais os campos em volta, com animais pastando e pequenas plantações. As propriedades diminuíram de tamanho, e o número de moradores aumentou muito. O próprio avô de Kate vendeu parte de sua pequena fazenda, que considerava grande demais, exigia muitos cuidados e manutenção e lhe custava uma boa soma em dinheiro. A alfaiataria dos Harrisons permaneceu no mesmo lugar, e, apesar de atender ao público de classe média e baixa, Harold prestava serviços a grandes alfaiatarias de Londres. Dentro do mundo onde viviam e da realidade que conheciam, os Harrisons poderiam ser considerados uns dos poucos com uma condição financeira abastada, quando comparada com a da maioria que vivia à sua volta. Kate conversava distraidamente com Raquel, quando foi abordada por um homem que tocou de leve em seu cotovelo. Senhorita Kate. Kate virou-se rapidamente e deparou-se com um rosto que lhe pareceu familiar. Sim. Eu conheço o senhor.
Perguntou procurando lembrar-se de onde conhecia o homem que estava parado à sua frente. Peço-lhe perdão, senhorita. Não poderia mesmo me reconhecer. Como sou distraído. Permita-me que me apresente, disse ele sorrindo e fazendo uma sutil reverência. Meu nome é Edward Clouds. Eu estava presente quando ocorreu aquele infeliz incidente na ponte do rio Lea. Olhando dentro dos olhos de Edward, Kate estendeu a mão para ele, que a segurou delicadamente pelas pontas dos dedos. Repetiu o mesmo gesto com Raquel e, em seu habitual cavalheirismo, convidou-as para um chá. Caminharam juntos, os três, até uma modesta casa de chá e café, a única que havia na localidade. Raquel e Kate não quiseram comer nada, aceitando apenas uma xícara de chá com a leite cada uma. Edward pediu um café e pão com manteiga. Para mim, disse ele esticando um largo sorriso, é um imenso prazer vê-la caminhando pelas ruas e em perfeita saúde. O sotaque combinado ao timbre agradável de sua voz tornava o quase estranho ainda mais interessante aos olhos de Kate. A própria figura masculina de Edward agradou-a assim que seus olhos o viram. Pela primeira vez em sua vida, sentia-se atraída por um homem. Seu rosto me pareceu familiar assim que eu o vi, mas não conseguia me lembrar de onde o conhecia. Peço-lhe que me perdoe, Sr. Clouds. Ora, Kate. Interveio Raquel. Não precisa se desculpar. Acredito que o Sr. Clouds compreenda perfeitamente a situação e saiba que não foi indelicadeza ou falta de educação da sua parte. Claro que sim. Disse ele. Você permaneceu desacordada durante quase todo o tempo em que estivemos juntos, mas eu não esqueci seu rosto. Tive que vir até aqui trazer uma encomenda e jamais poderia imaginar que encontraria. Foi uma surpresa muito agradável. Kate observava cada traço do rosto de Edward. Eu também fico muito satisfeita em termos nos encontrado novamente, Sr. Clouds. Edward, por favor, disse ele interrompendo-a. Edward. Fico muito satisfeita em tê-lo encontrado, pois finalmente posso lhe agradecer pelo que fez por mim naquela manhã. Não é necessário. Fiz somente o que deveria fazer. Kate permanecia olhando para Edward. Não consegui evitar. Bem, disse ela repentinamente, acho que temos que ir, não é mesmo, tia? Sim, sim. Sua mãe está nos aguardando para fazer o almoço. Sr. Clouds, quero dizer, Edward, muito obrigada pelo chá. Quando estiver passando por aqui novamente e quiser nos fazer uma visita, moramos nos fundos da única alfaiataria das redondezas. Não há como errar, disse Raquel sorrindo. Tenha a certeza de que será sempre bem-vindo em nossa casa. Muito obrigado pelo convite, senhorita Raquel. Depois, voltando-se para Kate, disse. Foi um prazer revê-la. O prazer foi todo meu, Edward. Permaneceram assim por alguns segundos ainda, um de frente para outro, antes de darem as costas e seguirem em direções opostas. Kate deu alguns passos e virou sobre os próprios calcanhares. Edward. Ele parou e virou-se. Estavam a poucos metros de distância um do outro, e ela avançou na direção dele, ignorando os olhares dos curiosos que acompanhavam o desenrolar da cena. Quando chegou perto o suficiente, disse com sua habitual desenvoltura, tão incomum a uma garota de sua idade. Amanhã será meu aniversário. Completarei 16 anos, graças ao que fez por mim. Meus pais ofereceram um pequeno jantar, e eu ficaria muito feliz se você estivesse presente. O Dr. Morringham e a Sra. Russell e o marido também comparecerão. Acredito que deva conhecer a Sra. Russell. Claro. Estive com os Russells ainda ontem. Será um prazer. Disse ele, sorrindo. A que horas devo estar em sua residência? Por volta das 8 horas da noite. Está ótimo. Disse ela sorrindo.
Ficarei muito satisfeita com sua presença e tenho certeza de que meus pais também por conhecê-lo pessoalmente. Agora, se me dê licença, tenho que acompanhar minha tia às compras. Despediram-se novamente e tomaram direções opostas. Eduardo ia pelas ruas pensando na estranha coincidência de haver encontrado a jovem que salvara e na impressão que ela deixara nele. Havia algo de tão forte em seu olhar e em seu rosto, que o impressionara de forma singular. Ficara com a sensação esquisita de que a imagem e a presença dela tivessem ficado impressas em sua mente. Kate esqueceu-se completamente dos olhares curiosos, supersticiosos ou maldosos que a acompanhavam enquanto ela passava pelas ruas naquela manhã. O encontro com Eduardo fez todo o resto perder a importância. Desejava com todo o seu coração e com toda a sua força que ele comparecesse ao seu jantar de aniversário. Raquel percebeu de imediato a mudança no comportamento da sobrinha. Bonito esse tal Eduardo Clouds, não é mesmo? Perguntou ela. Kate sorriu, evitando olhar diretamente para a tia. Kate, você não precisa esconder nada de mim e, mesmo que queira, não conseguirá, pois a conheço tão bem ou melhor ainda que sua própria mãe. Sei que o achou atraente, e ele é. Não há nada de errado nisso, minha querida. Kate soltou uma risada. Sei que não posso enganá-la, tia. Achei Eduardo um homem interessante, sim. Bonito, inteligente e atraente, mas talvez já esteja comprometido, não acha? Talvez sim, talvez não. Respondeu a tia desviando de um buraco. Raquel estava um pouco ofegante, já que caminhavam a passos largos na direção da mercearia e da casa de carnes, driblando as poças de lama com grande destreza, enquanto seguravam as saias longas para impedir que elas se sujassem. Ah! Um homem tão bonito como ele deve ter pelo menos uma namorada, disse Kate com certo desânimo. Também duvido um pouco que se interesse por alguém da minha idade. Deve apreciar mulheres mais velhas. Acabavam de entrar na mercearia. Uma mulher com ombros largos e peitos inflados olhou para as duas com os cantos dos olhos. Era uma moradora nova no bairro, porém, nem Kate nem Raquel tinham conhecimento nem sequer do seu nome. A estranha era alta, com estatura acima da média da maioria das mulheres, e estava bem vestida, ostentando um chapéu novo de veludo e rendas, além de joias. Raquel lembrou-se de onde vira aquele rosto comprido e anguloso, os olhos esverdeados e a expressão que misturava a melancolia, esperteza e curiosidade. Aquela era a estrangeira que comprara, havia algumas semanas, uma das maiores propriedades locais, quase vizinha à residência dos Harrisons. Embora agisse com discrição, Kate e Raquel perceberam que a mulher procurava manter-se o mais próximo possível de onde elas estavam. Por fim, esbarrou em Kate, enquanto a jovem escolhia batatas. Me perdoe, minha querida. Que desastrada eu sou. Disse a estranha esticando um largo sorriso. Oh, não há do que se desculpar. Respondeu Kate, enquanto se abaixava para apanhar alguns dos tubérculos que rolavam pelo chão. A mulher abaixou-se prontamente e, como era mais alta e tinha os braços mais longos, conseguiu apanhar com facilidade as batatas, que rolaram para baixo das prateleiras e se aglomeraram junto das paredes. Aqui estão suas batatas, disse ela colocando-as novamente dentro da sacola de Kate. Obrigada. Você é a filha do alfaiate Harrison, não é mesmo? Kate balançou a cabeça afirmativamente. Raquel aproximou-se para ouvir a conversa e fingiu olhar alguns produtos que estavam próximos. Algum problema, querida? Perguntou para a sobrinha, mantendo certa distância. Não, tia, está tudo bem. Só deixei cair algumas batatas, e esta senhora me ajudou. A mulher aparentava ter mais do que 40 anos, embora fosse daquelas pessoas cujos traços confundem o mais hábil observador. Apesar de seu rosto parecer uma caricatura de mulher de meia idade, sua pele,
Suas mãos e o timbre de sua voz denunciavam alguém na casa dos 30. Permita-me apresentar-me. Somos vizinhas. Mudei-me faz algumas semanas, disse ela ficando frente a frente com Kate. Meu nome é Yuzi, e é um prazer conhecê-la. Disse a estranha sorrindo, enquanto estendia a mão para cumprimentar a jovem. O prazer é todo meu. Respondeu Kate retribuindo o aperto de mão. Eu me chamo Kate. Que lindo nome. Você é uma moça muito bonita e simpática, Kate. Obrigada. A senhora não é de Londres, é? As duas agora caminhavam lado a lado entre as prateleiras. Ao perceber que a sobrinha não corria riscos de sofrer nenhum tipo de ofensa ou retaliação, Raquel prosseguiu com as compras. Não, nasci na Hungria, mudei-me para cá com meus pais e meus irmãos ainda criança, casei-me muito jovem com um inglês, um perfeito cavalheiro, e mudei-me para Paris. Ele era bem mais velho do que eu e faleceu no ano passado, durante o inverno. Como sempre gostei muito daqui, dois dos meus irmãos ainda moram na Inglaterra, mudei-me para cá novamente. Quer dizer que vive sozinha naquela casa enorme? Perguntou Kate com os olhos arregalados. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Sim. Quero dizer. Meu enteado, Armand, está para chegar, e tem um casal de empregados que vieram de Paris comigo. Eles trabalham há anos para mim e são de extrema confiança, respondeu Yuzi. Era uma mulher muito elegante, apesar de não ser bonita. Sua voz era suave, porém firme, e ela tinha uma dicção perfeita. Seu inglês apresentava um toque afrancesado, o que de certa forma combinava com a aparência de Madame Yuzi, como já se tornara conhecida na vizinhança. Naquele momento, Raquel aproximou-se carregada de sacolas e embrulhos. Tia, esta é a senhora Yuzi, nossa nova vizinha. Somente Yuzi, por favor, querida. Disse sorrindo e estendendo a mão para Raquel. Muito prazer, Yuzi. Sou Raquel, tia de Kate, irmã de Elgie e Harrison. Conheci o Sr. Harrison, mas ainda não tive o prazer de conhecer sua irmã, a senhora Harrison. Não conheço muitas pessoas aqui, pois passo a maior parte do tempo dentro de casa organizando a mudança ou saio pela manhã para ir até o centro da cidade, retornando já ao cair da noite. Não se sente sozinha naquela casa enorme? Perguntou Raquel. Yuzi sorriu. Como estava dizendo para sua sobrinha, meu enteado deverá chegar na próxima semana, e mora comigo um casal de empregados, que são quase como parte da família. Também ocupo meu tempo com meus afazeres. Estou montando uma pequena boutique no centro de Londres. Pequena, mas muito charmosa, disse ela sorrindo. Venderei roupas e acessórios femininos, que trarei de Paris, e algumas peças de vestuário feitas sob encomenda e que serão confeccionadas por mim. Oh! Exclamou Raquel. Isso é formidável. Se precisar de alguém para ajudá-la com pequenos acabamentos ou bordados, por favor, lembre-se de mim. É mesmo? Sempre se faz necessário. O Sr. Harrison também me prestará alguns serviços. Pode ter certeza de que terá trabalho, minha querida. As três iam caminhando a passos lentos, carregadas de sacolas, até que chegaram em frente à casa de Yuzi. Um imenso portão com lanças de ferro erguia-se a 3 metros de altura a partir do chão. A propriedade era rodeada por um muro de pedras, que percorria toda a sua extensão. Havia um jardim com vários canteiros independentes entre si, e todos ainda apresentavam ares de abandono e estavam tomados de ervas daninhas. A casa era uma construção mista, um pouco diferente do padrão da maioria das casas de campo da sua época, sendo que, parte dela, a que compreendia o piso superior, era feita de madeira e a outra, de pedras. Na frente, 2 grandes vitrais coloridos exibiam motivos florais, ladeando a porta de entrada, e, mais ao fundo,
via-se outra construção menor de madeira, que servia de dependência para empregados. No jardim havia uma fonte coberta por limo, que exibia uma concha negra e viscosa, através da qual jorrava água fresca e limpa no passado. Era, sem dúvida, uma bela propriedade, porém, entregue ao abandono durante décadas. Ao fundo, 4 grandes pinheiros erguiam-se majestosos ultrapassando em muito a altura do telhado e do muro. Bem, disse Elsie, só tenho a agradecer pela agradável companhia. Gostariam de entrar para conhecer minha casa? Raquel e Kate entreolharam-se e ponderaram durante alguns segundos. O primeiro impulso foi de aceitarem o convite, pois tinham, sim, curiosidade, mas a sensatez fê-las recusarem o convite. Elsie aguardava-as. Já haviam demorado muito fora de casa. Outro dia talvez, Elsie. Minha irmã está nos aguardando para fazer o almoço, disse Raquel. Ora. Faço questão de que venham esta tarde para o chá. Providenciarei tudo. Raquel e Kate entreolharam-se novamente e aceitaram o convite. Satisfeitas, despediram-se e caminharam mais alguns metros até chegarem à casa. Entraram pelo portão lateral e passaram pelo estreito corredor que ficava entre a parede da alfaiataria e o muro. Elsie aguardava-as impaciente na cozinha. As sobrancelhas levemente franzidas no centro da testa e as bochechas avermelhadas denunciavam seu estado de espírito. Quase pedi ao Harold que fosse atrás de vocês. Que falta de responsabilidade! Disse ela olhando diretamente para Raquel. Não se zangue. Tivemos 2 encontros bastante surpreendentes nessa manhã, desculpou-se Raquel, enquanto colocava as sacolas sobre a mesa e começava a retirar as compras de dentro delas. Mamãe. Não fique zangada, disse Kate sorrindo. Ao ver a expressão de leveza no rosto da filha, Elsie desarmou-se. Há tempos não vi um traço de felicidade em Kate. Encontros? Perguntou mudando o tom de voz. Sim. Disse Raquel. Hoje, Kate conheceu o homem que a salvou. Elsie demorou alguns segundos até entender o que a irmã estava dizendo, mas, em seguida, olhou para a filha regalando os pequenos olhos. Edward Clodes. Ele me reconheceu quando eu e tia Raquel estávamos indo às compras. Kate não conseguia disfarçar o entusiasmo ao falar de Clodes, e Elsie e Raquel trocaram um rápido olhar. Eu o convidei para o jantar de amanhã, disse ela, enquanto retirava algumas maçãs de dentro de um embrulho. Tem algum problema, mamãe? Ele é um perfeito cavalheiro, completou, enquanto colocava as frutas e os legumes em seus devidos lugares, alheia aos olhares trocados entre a mãe e a tia. Claro que não há problema, querida. Acho mais do que merecido estender o convite a esse cavalheiro que salvou sua vida. Foi uma sorte tê-lo encontrado hoje, justamente na véspera do seu aniversário. Foi ele quem me encontrou. Disse Kate, pela segunda vez. Era verdade. Edward Clodes encontrara Kate Harrison pela segunda vez. Mas... E quanto ao outro encontro? Perguntou Elsie, enquanto descascava algumas batatas. Conhecemos a mais nova moradora do bairro, respondeu Raquel animada. Elsie olhou para elas com uma expressão de quem novamente não fazia a mínima ideia do que estavam falando. A mulher que comprou a casa abandonada da esquina. A casa que era dos húngaros. Sim. Elsie é o nome dela. É tão elegante, mamãe. E muito gentil. Ela convidou a mim e a tia Raquel para tomarmos chá esta tarde na casa dela, disse Kate, passando o braço em volta dos ombros da mãe. Podemos ir? Por favor? Acho que não há nenhum problema, querida, desde que sua tia Raquel também vá. Não me agrada a ideia de você ir sozinha para a casa de estranhos. Pode deixar. Eu irei, declarou Raquel satisfeita. Ótimo.
Agora que vocês estão felizes e tomarão chá com a mulher misteriosa e rica da esquina, tratem de me ajudar com o almoço, pois estou atrasada por culpa de vocês. Raquel, corte as cenouras. E você, Kate, comece a arrumar a mesa, pois daqui a pouco seu pai chegará para comer. As horas passaram lentas para Kate e Raquel, que estavam ansiosas pelo encontro que teriam naquela tarde. Capítulo 8. Havia uma sineta de bronze do lado de fora do portão da residência de Madame Ilse. Kate puxou o cordão de seda que estava preso a ela, fazendo o badalo tocar algumas vezes. Em alguns minutos, a porta da frente abriu-se, e a figura de um homem de meia idade, muito magro e alto, com a coluna levemente curvada, apareceu. Trajava vestes típicas de um mordomo, usava enormes bigodes bem cuidados, com as extremidades retorcidas para cima, formando duas espirais, e um colete listrado com botões dourados. Kate e Raquel observavam em silêncio a singular figura aproximar-se do portão. Boa tarde, senhoritas. Queiram me acompanhar, por favor, Madame Ilse as aguarda, disse ele curvando-se ainda mais em uma respeitosa reverência. Elas agradeceram e deram 2 passos para frente, adentrando na propriedade. O mordomo trancou novamente o cadeado e seguiu na frente delas. Subiu os 3 degraus de granito até alcançar a varanda que moldurava toda a frente da construção. Uma trepadeira seca e sem vida pendurava-se ainda agarrada a diferentes pontos do beiral. De repente, Ilse apareceu para recebê-los. Estava muito elegante em um vestido azul profundo, com discretos detalhes de renda preta, que iam do peito até a altura do pescoço e também ornavam os punhos. Kate e Raquel ficaram olhando para a dona da casa com um misto de admiração e constrangimento, já que estavam vestidas com simplicidade. Ilse percebeu e precisou de apenas alguns segundos para deixá-las mais à vontade. Apesar do gosto refinado e da excelente condição financeira, experimentara dificuldades no passado e era do tipo que não esquecia a própria história e tampouco a omitia do restante da sociedade.